Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar do cerebelo, que é uma estrutura do nosso sistema nervoso central vinculado à ação motora, ou seja, ele está relacionado à ação muscular no que tange o equilíbrio, postura e coordenação de movimentos em geral, desde os movimentos bruscos até aqueles mais finos e delicados. Então a gente pode falar que o cerebelo é uma estrutura do sistema nervoso central que auxilia o cérebro em tudo que está relacionado à ação muscular. Embora ele seja bem pequeno, ele possui cerca de 4 vezes mais neurônios que todo o córtex cerebral. E se a gente olhar especificamente para a região do córtex que está relacionada à ação motora, ou seja, o córtex que comanda nossos músculos na ação voluntária, eles estão restritos apenas a essa faixa vermelha aqui, denominada córtex motor, que possui cerca de 1,3 bilhões de neurônios. Dessa forma, então, o cerebelo que possui 69 bilhões, ele possui 50 vezes mais neurônios que o córtex motor cerebral. E uma outra coisa interessante é que ele trabalha sempre de maneira inconsciente e involuntária. Ou seja, nós não temos acesso, domínio, ao que acontece dentro do nosso cerebelo. O cerebelo está posicionado na nossa nuca, numa região do crânio denominada fossa cerebelar, e está conectado fisicamente ao sistema nervoso central através do tronco encefálico. Então ele possui uma posição posterior ao tronco encefálico, estando conectados a ele através das 3 estruturas do tronco, que é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E essas conexões físicas são denominadas pedúnculos cerebrais, aquela vinculada ao bulbo denominada pedúnculo inferior, a da ponte pedúnculo médio, enquanto que a do mesencéfalo pedúnculo superior. Então, dessa forma, toda a informação que chega ao cerebelo, seja vinda do cérebro ou da medula espinhal, ela vai chegar sempre através do tronco encefálico. E o cerebelo ele trabalha da seguinte forma: ele vai integrar todas as informações que ele recebe tanto do cérebro quanto da medula espinhal. Do cérebro ele vai receber informações como a posição dos olhos em relação à cabeça, a posição da cabeça em relação ao corpo, e vai receber também informações dos movimentos, ou seja, as contrações musculares que o cérebro deseja executar. Já da medula espinhal, ele vai receber as informações referentes à posição do corpo em relação ao espaço e também, e olha só, o grau de contração muscular estabelecidos através das tensões presentes nos tendões e articulações. Então o cerebelo ele vai receber todo esse conjunto de informações, vai compará-los e definir qual a melhor maneira para a execução dos movimentos via contração muscular. Então isso quer dizer que o cérebro não controla sozinho os nossos músculos. Tudo é coordenado através de uma maneira integrada pelo cerebelo. Então eu quero que vocês saiam desse vídeo lembrando que o cerebelo ele tem 50 vezes mais neurônios que o córtex motor. E que por isso, se os movimentos fossem comandados apenas pelo cérebro, a gente não conseguiria fazer praticamente nada do que nós fazemos normalmente. O simples ato de você tomar um sorvete, levar um copo d'água na boca, ou até mesmo amarrar o tênis, seria extremamente difícil se ele fosse executado unicamente pelo cérebro. E o que dizer então de praticar um esporte? Sem o cerebelo seria praticamente impossível. Porque em qualquer esporte vai ser necessário você ter um equilíbrio do corpo, uma dimensão do que está acontecendo ao seu redor e, além, claro, executar o próprio movimento típico de cada esporte. Um teste que é frequentemente utilizado na hipótese de algum distúrbio cerebelar é a coordenação olho-mão, na qual é avaliado no paciente a dificuldade de acompanhar objetos tanto com os olhos como as mãos. Nesses casos, coisas simples como a escrita, a leitura ou a montagem de algum desenho é sempre realizada com algum grau de dificuldade. Bom, agora que a gente falou os aspectos gerais do funcionamento do cerebelo, vamos falar como é a sua estrutura. E pelo fato dele ser um componente bastante complexo, a gente pode falar da estrutura dele em 3 níveis. Primeiro, anatômico, ou seja, suas partes físicas, além também de uma análise ontogenética, ou seja, como que ele é formado no período embrionário. Assim como também os aspectos evolutivos do cerebelo, como que ele foi sendo desenvolvido ao longo da evolução. Bom, e simplificando aqui na parte anatômica do cerebelo, se a gente fizer um corte nele, internamente eles parecem muito com o cérebro. Na região externa do cerebelo, seja no córtex, ele possui uma região cinzenta, enquanto que na parte interna, ou seja, na medula dele, ele tem uma coloração mais branca. Isso aqui está relacionado com o posicionamento dos neurônios, que vai ser a mesma do cérebro, na qual os corpos celulares estão presentes concentrados no córtex, ou seja, na margem do cerebelo, enquanto que na parte interna a gente vai ter uma grande concentração dos axônios. Lembrando que os axônios são revestidos pela bainha de mielina, que tem essa coloração branca. Por isso que na região medular, o cerebelo ele é mais claro. E esse desenho interno foi apelidado de árvore da vida, pelo fato de ele ser parecido com uma ramificação de galhos e folhas. Outra semelhança do cerebelo também em relação ao cérebro é que ele possui 2 hemisférios, o esquerdo e direito, só que aqui tem uma diferença bastante importante. A gente precisa lembrar que em relação ao cérebro, o lado esquerdo dele controla o lado direito do corpo e vice-versa. Já aqui no cerebelo, a relação é direta, ou seja, o lado direito do cerebelo controla o lado direito do corpo, enquanto que o lado esquerdo controla o lado esquerdo do corpo. Então, em relação à forma do cérebro e o cerebelo comandarem o corpo, vai ser diferente.
Agora, a divisão evolutiva do cerebelo ela é muito mais interessante. O cerebelo ele é dividido em três regiões. A arqueocerebelo, que é a mais antiga, foi aquela que primeiro surgiu nos vertebrados. Posteriormente veio o paleocerebelo e, por fim, o neocerebelo. Então, nós temos três momentos distintos de como o cerebelo foi se desenvolvendo na escala evolutiva. Começando com o arqueocerebelo, que corresponde a essa região pintada em azul aqui do desenho, cuja função está relacionada à manutenção do equilíbrio e postura corporal. Esse arqueocerebelo ele surgiu lá no início dos vertebrados, num grupo bem esquisito de peixes que não possuem nem nadadeiras e muito menos mandíbulas. Na realidade, esses peixes mais se parecem como cobras. Bom, esses peixes aqui são denominados peixes ciclóstomos, que significa peixes com boca circular. E existem ainda algumas espécies atuais, como as lampreias e peixes bruxas. Bom, esses peixes aqui que não possuem nadadeiras, eles se locomovem na água através de movimentos ondulatórios bem simples. Então, o que sustenta esse tipo de movimentação na água é o arqueocerebelo, que recebe as informações tanto do olho como internas do corpo, mantendo essa postura corporal do peixe. Na gente, o arqueocerebelo executa a mesma função em conjunto com uma estrutura do nosso ouvido interno denominado vestíbulo. É por isso que essa região do arqueocerebelo também é denominado cerebelo vestibular. Bom, a função do vestíbulo é captar informações a respeito da cabeça, como que ela está posicionada em relação ao corpo e também ao espaço ao nosso redor. E ela passa essa informação para a ponte, um componente aqui do tronco encefálico, através de um nervo denominado vestíbulo coclear, o nervo craniano número 8. E através da ponte essa informação é repassada para o cerebelo, no qual vai fazer alguns cálculos para nos auxiliar à manutenção da postura e também ao equilíbrio. E uma coisa que pode dar uma bagunçada no ouvido interno é quando você está fazendo um passeio de navio ou então nesses brinquedos de gira-gira, que hiperestimula a endolinfa presente nesses canais semicirculares do labirinto vestibular, causando intenso desconforto que a gente nem consegue parar em pé, né? E uma outra coisa que pode afetar também é alguma infecção e inflamação do labirinto, conhecido como labirintite. E quem tem isso aqui passa um baita aperto, né? Ah, e também não deixe de curtir e seguir o canal, caso você seja novo aqui. E se você tem labirintite, menciona alguma coisa também nos comentários. E voltando aqui da composição do cerebelo, o que vem após o arcocerebelo é o paleocerebelo, representado por essa região em rosa. O paleocerebelo também surgiu nos peixes, só que em peixes mais modernos, aqueles que possuem nadadeiras, que por consequência disso, possuem movimentos mais elaborados. Então o paleocerebelo ele surgiu nos peixes com nadadeiras, e ao longo da evolução, ele foi se tornando cada vez mais complexo, mais evidente, principalmente nos peixes ósseos, anfíbios e répteis. Na gente, o paleocerebelo está relacionado à propriocepção, que é a capacidade do corpo em reconhecer sua posição, equilíbrio e movimentos no espaço, sem precisar ficar olhando. E ele é até mesmo conhecido como o nosso sexto sentido. Então quem acha que ver espírito é o sexto sentido, está errado. Na verdade é o sétimo sentido. Caso tenha algum Allan Kardec aí assistindo o vídeo. Bom, a propriocepção funciona da seguinte forma. O cerebelo recebe informações de músculos, tendões e articulações através da medula espinhal. Elas levam informação ao nosso cerebelo de como o corpo está tensionado. E é isso que nos permite ficar apoiados numa perna só, balançando ou até mesmo andando sobre uma corda. E por fim, a parte do cerebelo que surgiu por último, a mais recente, é o neocerebelo, que por sinal corresponde à maior parte em volume do cerebelo. O neocerebelo, também conhecido como cerebelo cortical, ele é típico de aves e mamíferos, que são os animais que possuem os movimentos mais complexos e também comportamentos mais sofisticados. O neocerebelo é responsável pelo controle dos movimentos finos, aqueles que são mais delicados, mais tênues. O principal exemplo disso na gente é na música, e nos pássaros é na habilidade de construir ninhos. Então, se a gente pegar uma filogenia, ou seja, uma história evolutiva dos vertebrados, a primeira parte do cerebelo a surgir é o arqueocerebelo, que está presente em todos eles. O paleocerebelo surgiu nos peixes com nadadeiras, e por fim o neocerebelo surgiu nos mamíferos e nas aves, sendo que nos demais répteis ele pode até estar presente, mas sendo bastante rudimentar. E para finalizar, como que é o desenvolvimento embrionário do cerebelo? Bom, é o seguinte, ao final da quarta semana do nosso desenvolvimento, enquanto ainda somos feto, a região cefálica do tubo neural ele vai passar pela formação de 3 dilatações, uma anterior, uma intermediária e outra posterior. Essa anterior é denominada prosencéfalo, que vai ser composta do córtex cerebral e o bulbo olfatório. Já a parte intermediária é o mesencéfalo e a parte posterior é o romboencéfalo, da onde vai surgir o cerebelo. Então, uma vez formadas essas 3 dilatações, posteriormente, o prosencéfalo ele vai se diferenciar, ou seja, ele vai formar o nosso cérebro, composto de telencéfalo e diencéfalo. O diencéfalo é essa parte intermediária do nosso cérebro, enquanto que o telencéfalo é toda a região mais volumosa, incluindo o córtex cerebral. O mesencéfalo é o único deles que não passa por diferenciação. Já o romboencéfalo ele vai se diferenciar em ponte, bulbo e o nosso cerebelo. Aí acontece que o mesencéfalo junto com a ponte e o bulbo, esse conjunto aqui a gente denomina tronco encefálico.
E é dessa forma, então, que se forma o nosso sistema nervoso central. O cérebro composto de diencéfalo e telencéfalo, tronco cerebral composto de mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. E para a gente fechar o vídeo, duas coisas. A primeira é uma das principais disfunções do cerebelo, conhecido como ataxia, da qual a pessoa tem grande dificuldade motora, fala enrolada, desequilíbrio, tremores no corpo e possui uma dificuldade em andar, caminhando de uma forma característica denominada marcha táxica. E para encerrar esse exercício da FUVEST que cobre a informação dos componentes do sistema nervoso central, então aqui primeiro, quem controla a respiração e a frequência cardíaca é o bulbo, também denominado medula oblonga. Quem controla os atos reflexos e estabelece comunicação dos órgãos com o nosso sistema nervoso central é a medula espinhal. O tecido que protege o encéfalo e a medula espinhal são as meninges. Quem controla as ações motoras voluntárias, raciocínio, aprendizado, fala e memória é toda a função do cérebro. E por fim, o nosso alvo em questão do vídeo é o cerebelo, que está relacionado à coordenação motora e manutenção do equilíbrio. É isso aí, falou!